Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o podcast Trauman Traduz, um podcast direto no ponto. Trauman Traduz. Hoje é 15 de julho e nós vamos falar da indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington. Você já entrou numa briga que não pode perder? Sabe aquela nota alta na última prova de dezembro que pode decidir o destino do seu ano? Aquele emprego que se você perder você não fecha as contas do mês? Ou aquele jogo do seu time na última rodada que pode decidir o rebaixamento? Essa é desesperadora, né? Então, agora imagina alguém que se coloca numa posição dessas por querer, sem nenhuma vantagem óbvia a não ser mostrar que pode fazer aquilo. É o caso do presidente Jair Bolsonaro, ao pretender indicar o filho dele como embaixador do Brasil em Washington. Porque a primeira coisa a entender é, a nomeação de embaixadores não é automática, não é simplesmente um ato do presidente. Ela precisa da aprovação dos senadores em duas votações e duas votações secretas. Na primeira vez, o indicado passa por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem 17 membros. Eu só vou contar alguns deles para você saber. Tem a Cátia Abreu, tem o Randolfo Rodrigues, tem o Jarbas Vasconcelos, tem o Jacques Wagner, um dos suplentes é o Renan Calheiros, ou seja, gente casca grossa. Pode-se aguardar momentos bem tensos para quem for sabatinado para essa turma. Depois, passando por isso, acontece a votação entre todo o Senado, no plenário do Senado. E aí a primeira coisa é decidir quando que vai ser essa votação. Quem é que decide o dia? Quem decide é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele foi eleito em fevereiro com o apoio do Bolsonaro, mas desde então anda às turras com o presidente. Basicamente por quê? Porque o presidente e o filho dele, o outro, o Carlos, têm feito uma enorme pressão nas redes sociais contra o que eles chamam de a velha política, ou seja, todos aqueles que não apoiam eles. O grande alvo deles é o Rodrigo Maia, mas também o Davi Alcolumbre. Alguns familiares do Davi Alcolumbre receberam mensagens bem agressivas e isso intimidou muito o senador. Vários senadores estão sendo atacados. E essa postura toda fez com que o Senado aprovasse uma comissão parlamentar de inquérito chamada CPI dos Fake News, que basicamente é para atingir essa militância que está usando o WhatsApp para disseminar agressões, assédios e notícias falsas. Ou seja, estamos falando de uma pessoa que já está com um sentimento, vamos dizer, negativo ou pelo menos de mágoa com o presidente. Você gostaria de depender e colocar o seu filho numa dependência de alguém que está magoado com você? Eu também não, mas o Bolsonaro fez isso. Bem, ao indicar o Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador, os Bolsonaros estão fazendo uma coisa muito arriscada. Eles precisam do apoio da maioria dos senadores numa votação, de novo, uma votação secreta, justamente no Senado, onde eles têm uma adesão muito baixa. São 81 senadores no Brasil. Desses, os que apoiam de verdade o Bolsonaro, vamos dizer, turma de raiz, é aí 22, 23. Tem uma outra turma de uns 20 que são oposição dura, ou seja, esses vão votar contra. E aí tem uma grande maioria, de 40 e poucos, que estão ali meio que independentes. Agora, essa turma não tem nenhuma simpatia específica pelo Eduardo Bolsonaro. Eles podem tanto votar para indicar o Eduardo Bolsonaro como embaixador, podem não votar. Agora, o que eles vão querer e vão exigir é que o presidente tente convencê-los. Por isso que eu digo que o presidente cruzou a rua para escorregar numa casca de banana. Ele não pode perder essa votação. Você entende? Assim, você não pode perder, é uma coisa muito grave um presidente não poder perder uma votação. Porque não tem uma derrota possível, não tem uma explicação quando você coloca o seu filho para ser sabatinado. Então ele precisa aprovar. E para vencer, ele vai ter que mendigar cada voto. E você pode ter certeza, os senadores vão cobrar caro por apoio. Uma coisa a gente tem que ter claro. Eduardo Bolsonaro não é o primeiro nem será o último político indicado para embaixador no Brasil. A própria embaixada em Washington, ela já foi dirigida pelo advogado Oswaldo Aranha, que foi um grande amigo, grande apoiador e ministro da Fazenda do governo Getúlio Vargas. O presidente Juscelino Kubitschek indicou para a embaixada o banqueiro Walter Moreira Salles, fundador do Banco Unibanco.
primeiro governo militar de Castelo Branco indicou o ex-governador da Bahia, Juracy Magalhães, que em Washington fez aquela histórica frase de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O JK fez várias coisas dessas. Ele, por exemplo, indicou para Londres o então dono do Diário Associados, que era a maior rede de mídia do Brasil, Assis Chateaubriand, para ser embaixador em Londres. O Ernesto Geisel, o general que é o quarto presidente militar, ele indicou o Delfim Neto para Paris. Portugal era o lugar favorito dos políticos brasileiros. Então, o José Sarney indicou para lá o seu amigo e ministro José Aparecido. O Fernando Henrique Cardoso nomeou primeiro o Itamar Franco para ser embaixador em Lisboa e depois indicou o Jorge Bornhausen. O Lula nomeou o Paz de Andrade para ser embaixador em Lisboa. Ele indicou o Itamar Franco para ser embaixador em Roma e indicou o Tilden Santiago para ser embaixador em Havana. Só em 2006 é que as nomeações políticas pararam. Desde 2006 você não tem mais políticos sendo, somente diplomatas passaram a ser indicados para as embaixadas. Washington é considerado o posto mais alto da diplomacia brasileira. Por motivos históricos, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, mas também foi o grande aliado comercial, político e militar do Brasil durante todo o século XX. Por isso, Washington é considerado o ponto mais alto de qualquer diplomata brasileiro. O pai da historiografia brasileira, o Joaquim Nabuco, autor de alguns clássicos da história brasileira, foi embaixador em Washington no início do século. Na embaixada, vieram vários ministros importantes, eu vou citar alguns. O Walter Marassales, o que eu citei, o banqueiro, ele foi o ministro da Fazenda nos governos parlamentares Tancredo Neves e Brochado da Rocha, sob o presidente Jango. O Roberto Campos foi o ministro do Planejamento sob o governo Castelo Branco. O Marcelo Max Moreira foi o ministro da Economia sob o governo Collor. E o Rubens Cooper foi o ministro da Fazenda sob o governo Itamar. Por fim, a última questão que não é menos importante, mas que a gente vai ter que entender também, é que a nomeação do Eduardo Bolsonaro ela tem um questionamento claro jurídico. Isso é nepotismo ou não? Por quê? Porque numa decisão do Supremo, ele disse que você não pode nomear parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau para cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo de comissão. A questão é, e é isso que eles vão discutir, se isso inclui embaixadores ou não. É provável que eles considerem que é legal fazer uma indicação de embaixador, mas isso também aponta para mais um desgaste também do presidente, vai ter que passar, além dessas votações no Senado, vai ter que passar por uma votação desgastante no Supremo. Ou seja, vai ter mais uma briga longa, um desgaste inútil e um desperdício de tempo e energia de um governo que gosta muito de brigar. Mas briga só não faz governo. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o podcast Trauma Traduz. Eu volto amanhã.